Pessoal, mais um encontro sobre empreendedorismo. Vocês vão notar que eu vou falar algumas sacadas que são noções introdutórias e vou também trazer casos práticos, como é o caso de hoje. Antes de eu apresentar o vídeo, que vai trazer uma excelente ideia, que não é, digamos assim, uma criação, e sim inovação, ou seja, ela aperfeiçoou algo que existia e colocou dentro do pote, vocês vão observar também nesse vídeo uma questão de importância, não só do conceito de inovação, como também do conceito de resiliência e estudo de mercado. Falei de inovação, e agora resiliência. O que danado é esse tal de resiliência? Resiliência é a capacidade que você tem de toda vez que você cair, de toda vez que você chegar no fundo do poço, você poder encontrar forças dentro de você para você decidir subir. Essa capacidade de superação, essa capacidade que você tem de reverter uma situação difícil e fazer o gol e conseguir conquistar o seu objetivo, ela é de fundamental importância. Vocês sabem, muitas vezes, quando nós estamos num sucesso, tudo está dando certo, nós vamos ficar cercados de pessoas que vão dizer: poxa, que bacana, você conseguiu, parabéns, você é o máximo. Mas quando você tropeçar, quando você cair, você vai verificar que essas pessoas vão desaparecer. Elas não vão estar ao seu redor. Por quê? Porque as pessoas gostam do sucesso, gostam da felicidade, gostam de estar perto de quem conseguiu ser um vencedor. E muitas vezes ela esquece que o momento mais importante que o empreendedor precisa é quando ele leva uma queda. E cair não é ruim, a dor não é ruim. Ao contrário, é o combustível para que você possa subir. Além da resiliência, você vai ver nesse vídeo que nós vamos passar aqui a importância de estudar o mercado. E também nós temos que ter uma coisa em tese, na cabeça, desenhado. O que é? Muitas vezes eu não posso montar um negócio que eu não conheço. Eu recebi a ligação de um amigo na semana passada, que era motorista de uma empresa aqui em Recife, e que me perguntou: professor, decidi empreender, vou montar um restaurante. Já decidi tudo. Aí eu perguntei: Joãozinho, tu vais montar um restaurante? O que tu entendes desse mercado? Você já cozinhou alguma vez? Você já teve pelo menos sequer uma atividade de empreendedorismo nesse segmento? Você já vendeu cachorro-quente na carrocinha? Não, minha vida toda foi ligada a automóveis, a carro, a motorista, a conserto. Entendo tudo desse mercado, mas vi que todo mundo tem que fazer pelo menos 2 ou 3 alimentações por dia. E acho que é um mercado enorme e vou entrar nele. Errado! Joãozinho não pode arriscar tudo que ele tem, as economias, num segmento que ele não domina. Ele não tinha nenhum sócio que pudesse dizer: não, Joãozinho, você vai ser meu investidor, mas eu, Pedro, é que entendo tudo e nós vamos ter sucesso. Não, Joãozinho decidiu arriscar tudo e querer montar um negócio na área de alimentos. Quer dizer, decidiu, vírgula, porque eu acordei ele e disse: Joãozinho, não faça isso. Vá para o segmento na área de automóveis, na área de compra e venda, ou na área de conserto, ou então você montar uma empresa para levar turistas de Recife para Porto de Galinhas, porque não só você entende desse segmento, como você também reside em Porto de Galinhas, então você está com a faca e o queijo. Pense bem, o que nós vamos assistir nesse vídeo é não só uma lição de inovação, uma lição também de resiliência, mas principalmente, prestem atenção, uma lição de quem teve que estudar o mercado, saber qual é a regra do jogo, saber quais são as exigências legais. Vamos assistir esse vídeo e vamos voltar ao final para fazer nossas considerações. Preste atenção. Qualquer coisa pode se transformar numa excelente oportunidade de negócio. E se for no ramo alimentício, a probabilidade aumenta ainda mais, segundo especialistas. Uma área que está crescendo bastante, né, é toda a área em questão de serviços, a área de alimentação também está crescendo bastante. E como estávamos falando das ideias criativas, ideias inovadoras, podemos citar alguns exemplos, né, como os food truck, que eram alimentação de rua, né, muitos informais, e hoje com essa inovação eles começaram a melhorar o seu produto, a melhorar o seu serviço, né, gerando lucro para a sua empresa. E essa foi a área que Bruna escolheu. Ela é apaixonada por doces, então resolveu lucrar com o que já fazia em casa: bolo de pote. Adaptou o meio de transporte para levar os produtos para os clientes. Mas foram vários testes para chegar até aqui. Sempre fazia em casa, e por que não unir o útil ao agradável? Não só comer, mas fazer para ganhar um trocado. Hoje consegue vender num final de semana cerca de 50 bolinhos desses, a R$ 10 cada. É a complementação do salário que ganha como auxiliar administrativa. Um dia,
quer viver só com o que produz. Não é fácil, na verdade, tiveram plano A, B e esses outros 2 planos não deram certo. Talvez por valor de produto que não tinha condições, por legislação que não permitia acoplar na moto, mas graças a Deus, sem desistir, a gente chegou a um plano C que está dando certo. Antes de entrar num negócio de cabeça, a orientação desta analista do Sebrae é verificar a necessidade do mercado e se há clientela na região que se quer atuar. Na verdade, a gente tem que ver o que é que o mercado está exigindo. Não adianta a gente ter aptidão para fazer algum tipo de negócio, a gente saber bem do que se trata o negócio e se a gente não tem para quem vender. Então, procurar saber se seu produto ele é realmente aceito pelo mercado. Isso é uma das principais informações que a gente precisa obter antes de colocar essa ideia em prática. Outra dica é a persistência. Nada de desistir logo nas primeiras dificuldades. Mas não desista porque vai dar certo. Se você pensar, se você estudar, se for atrás, sem desistir, vai dar certo. Pessoal, vejam que vídeo interessante. A moça da cena decidiu montar uma empresa, um negócio, empreender, com base na experiência dela anterior em alimentos, fazendo justamente bolos em pote. Essa ideia é interessante porque ela conseguiu inovar. Algo já existia, o bolo, e ela colocou dentro do pote e passou a oferecer nos finais de semana. Ou seja, é o plano B da atividade dela profissional. O outro passo que temos a destacar é que ela sofreu alguma situação em relação à legislação. Ela disse, poxa, a moto que eu fazia entrega, eu tive que adaptar porque a legislação exigiu algum ajuste. Talvez a questão da vigilância sanitária ou talvez a questão do Detran. Quais são as situações que eu destaco para você? Primeiro, a capacidade dela de inovar. Ela desenvolvia algo dentro de casa, no segmento de alimentos, e colocou dentro do pote e foi vender. Bacana, ela inovou. Não é uma criação, não é algo novo. Ela aperfeiçoou o que já existia. Ponto 2. Ela desenvolveu também uma outra habilidade de vender algo. Ela não só construiu a ideia, ela não só planejou a ação dela, mas passou a vender, a fazer as entregas de porta em porta. O empreendedor, muitas vezes, também tem que ter, principalmente no início, todas essas habilidades juntas. Não basta ter o sonho, não basta planejar. Quando vai executar, ele vai sentir a necessidade de desenvolver uma nova habilidade. Qual? A de vendas. Isso é de grande importância. Anote aí. Qual é a questão que eu vejo como uma fragilidade? Ela não dedica 100% do seu tempo ao negócio. É uma atividade dela de final de semana. Você vai dizer, poxa, Inácio, mas ela precisa de uma renda para poder empreender. Mas eu tenho medo que essa situação fique igual a do ovo e da galinha. Se ela não dedica tempo, o negócio não vai crescer. Se ele não cresce, ela vai dizer, como é que eu posso dedicar mais tempo? Para empreender, anote aí, você tem que focar, você tem que ter 100% do seu tempo disponível para o seu negócio. E quando você tem 100% disponível para o seu negócio, você consegue desenvolver todos os seus sentidos. Você fica com o faro mais aguçado. Você consegue ver qual é a necessidade do mercado. E veja a capacidade dela. Ela tentou várias vezes, não deu certo. Ela quebrou, mas mesmo assim ela não desistiu. É outra qualidade que o empreendedor tem que ter. A resiliência que eu falei no primeiro vídeo. A capacidade de você dar a volta por cima diante do momento difícil, do momento de superação. É quando você chega no fundo do poço e você diz, poxa, eu tenho que subir, eu não tenho outra alternativa. E aí você vai construindo, você vai executando, você vai planejando, até que você consegue dar o pulo do gato. Ou melhor, o pulo do puma, porque é mais ousado. Então, preste atenção mais uma vez nesse vídeo, faça suas anotações e vamos seguir para o próximo vídeo, que também vai ser um caso prático para que você possa analisar. Eu já vou apresentar em seguida o próximo vídeo e faço as considerações ao término dele. O descontraído Silvio Santos falou para quem estava ali. Nós de televisão estamos vendo que por mais que a Record queira se aproximar da Globo, em todos esses anos ela não passou de 11 pontos e ultimamente ela tem caído para 10, para 9, para 8 pontos, o que significa que o público dificilmente vai deixar a Globo. A Globo é um muro e ultrapassar este muro a gente só consegue de vez em quando. É claro que se você tem um jogo de futebol entre o Corinthians e o São Paulo na Bandeirantes, pode dar 30, 40 pontos, mas no dia seguinte as pessoas voltam para a Globo. Enfim, a gente já sabe que lutar contra a Globo, na minha opinião, é impossível. É impossível. Alguns segredos do Silvio Santos, empresário,
para nós, para mim, Gerson. Uma das coisas que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder e que você nunca possa se aproximar do líder, se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam, se importe com aquilo que você vive o seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô a ser banqueiro. A maior audiência histórica do SBT, se não me engano, foi na transmissão de um jogo de futebol em 1995, final da Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio. E depois disso, o SBT nunca mais voltou a investir na transmissão esportiva. Por quê? Eu me lembro de um ano que eu tentei competir com a Globo e que a minha proposta tinha sido até um pouco melhor do que a da Globo. Mas aí me responderam de que a Globo tinha uma cláusula preferencial e que se ela cobrisse a minha proposta, ela ficaria com os direitos. E depois dessa data eu vi que qualquer tentativa de se trazer o futebol para outra emissora que não fosse da Globo seria uma tentativa que não daria resultado. Eu criei as minhas filhas porque eu sempre sonhei em ter no Brasil uma vida como os americanos têm nos Estados Unidos. Eu sempre achei que a melhor maneira de se viver é se viver como um cidadão de classe média. Tudo aquilo que passa de alguém que possa ter o suficiente para viver como um cidadão de classe média, na minha opinião, a malucada, como eu já disse a vocês, é troféu. O dinheiro, para mim, representa apenas troféus de sucesso, troféus de vitória. Durante as comemorações dos 30 anos do SBT, ao vê-lo falar, eu vi não um grupo de funcionários aplaudirem o patrão, um empresário. A sensação que eu tive foi um grupo de fãs aplaudindo e ouvindo um ídolo. Você, Silvio Santos, se enxerga assim? As pessoas trabalham para você e te adoram. Não, eu nunca me preocupei com isso e eu até me surpreendo com a minha popularidade. Não, verdade, eu me surpreendo porque nunca foi objetivo meu e as pessoas de imprensa sabem disso. Eu não dou entrevistas para os meus colegas, eu não vou a programas dos meus colegas porque eu acho que eu exerço a minha profissão. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer como profissional. Se o SBT, se eu fosse funcionário do SBT, assim como... Bom, eu nunca fui funcionário porque quando eu comecei na televisão eu já alugava os meus horários. Mas se eu fui funcionário só da Rádio Nacional. Mas eu sempre fiz aquilo que me mandaram fazer. Então hoje no SBT eu faço o meu programa e posso garantir a vocês, embora vocês vão dar risada, eu sou voluntário. Eu não ganho absolutamente nada, verdade? Os dirigentes do SBT estão aí para que não me deixem mentir. O SBT não me paga absolutamente nada, nada. Eu ganhava 300 mil reais
do Baú da Felicidade para fazer o programa do Baú. O Baú fechou, não me pagaram mais nada. Só quero agradecer a vocês terem vindo e terem escutado toda essa minha história, porque o livro que o Arlindo fez, um grande amigo meu, ele fez por conta própria e eu fiquei muito contente porque o livro que ele fez de mim fez com que ele tivesse uma velhice um pouco mais confortável. Venderam muitos livros, mas se tivesse que contar a minha história desde os 14 anos, quando eu comecei a minha vida de camelô, ou desde a escola pública, quando eu comecei a vender doces no recreio para ganhar doce, eu acho que dariam 3 ou 4 volumes. Então, vocês que vieram nesses 30 anos, eu só espero, dizendo com toda sinceridade, olhando para a minha vida, a sorte que eu tive, a saúde que eu tenho, a família que eu tenho, se vocês tiverem, e eu faço votos que tenham, vocês serão tão felizes quanto eu sou. Era a entrevista que eu queria ter. Pessoal, enquanto vocês estavam assistindo o vídeo de Silvio Santos, eu fui em casa, tomei um banho, troquei o paletó e voltei correndo para fazer essa filmagem. Veja que personalidade é o Silvio Santos. Começou como camelô, tem um dos maiores sistemas de comunicação no país, até bancos, e continua o mesmo, humilde, brincalhão e assertivo. Veja quanta sacada ele passou para a gente. Primeiro, a questão de você ter foco, você saber qual é o seu posicionamento no mercado, você conhecer o concorrente. Ele disse, meu concorrente é imbatível. Depois que eu fui para a questão dos esportes, e tinha uma cláusula lá, que qualquer pessoa que oferecesse uma condição, a televisão citada poderia oferecer uma proposta maior e ficaria com a transmissão, eu vi que era impossível competir com ela também no segmento de esportes. Silvio Santos definiu, então, qual era o seu público-alvo, qual era o seu posicionamento no mercado, quem ele queria atender. Veja como é gostoso o nosso domingão, um final da noite, já, com as piadas, as pegadinhas dele e aquele alto astral. E ele diz o seguinte, ter vida social é interessante, ter vida de rico não é interessante. A classe média, o seu comportamento e a sua forma de viver traz para ele prazer, satisfação. Logicamente que nós temos outros modelos de novos ricos, que ficam ostentando aviões, que ficam esbaforando, digamos assim, arrogância, prepotência, e Silvio Santos diz, o sucesso está na humildade, o sucesso está em você querer crescer sempre, constante, e você não querer ter um sonho de proporções inimagináveis que você não vai poder abarcar. Então veja que bela lição ele traz para a gente. Veja qual é o posicionamento do Silvio Santos e quantas marcas ele tem ao redor do sistema dele de comunicação. Recentemente, aqui em Recife, eu fiz uma palestra com Lázaro Ramos, que foi o presidente da Jequiti. Sabe o que é a Jequiti? A Jequiti é uma das maiores lojas de produção e fábrica também de cosméticos e perfumaria. E o Lázaro, que foi chamado de o garoto de Silvio Santos, chegou lá com um faturamento pequeno e dobrou o faturamento da Jequiti em mais de 100 vezes. E ele disse para mim e para os que estavam ouvindo o debate dele aqui em Recife, nada acontece por acaso. Nós temos que ter foco, determinação, equipe. Equipe é fundamental. Temos que saber selecionar os melhores. Tanto é verdade que depois ele foi também convidado para ser o vice-presidente do grupo Silvio Santos. Cumprida a missão, Lázaro Ramos passou a desempenhar outras atividades profissionais e hoje foi convidado por uma outra rede de cosméticos para comandar no Brasil e na Argentina a rede chamada Geonesse. Salvo engano, a forma de falar é essa, com algum pequeno erro meu, mas deve ser este mesmo, a Geonesse ou a Geonesse. E ele passou recentemente um treinamento com a equipe de São Paulo, que estava aqui trabalhando, juntamente com a equipe da Argentina. E ele disse, pessoal, vocês têm que entender que cada um de vocês tem que ter um perfil empreendedor. Vocês vão gerar negócios, vocês vão oferecer aos clientes não apenas um produto com bom preço, mas vocês vão oferecer para eles a expectativa de consumir um produto de qualidade. Depois é que eles vão estar preocupados com a questão do preço. Mas são estratégias como essas que nós pensamos muitas vezes que montar um negócio é tão somente ter uma boa ideia na cabeça, que quando nós vamos para o dia a dia da prática do empreendedorismo, nós vamos analisar que nós precisamos ficar focados 24 horas por dia.
Nas próximas aulas, nos próximos vídeos, eu já vou trazer um material mais técnico. Até aqui eu estou motivando vocês para empreender, para mostrar o que é esse segmento tão importante para a sociedade, para o Brasil sobretudo, e principalmente nas próximas aulas vocês já vão ver questões mais técnicas, vou trazer convidados para cá para ouvir a experiência deles e já vou trazer uma série de perguntas para que você possa aí pensar e refletir. Anote aí, pense e reflita. Qual o seu sonho? Qual a sua origem? Você já empreendeu algo na sua vida? Você não empreendeu? Você deseja ter o seu negócio em qual segmento? Você domina esse segmento? Você tem alguém próximo a você que atua nesse segmento? Ou você vai ser igual ao caso anterior que eu falei, do rapaz que entendia tudo de automóveis, de autopeças e serviços na parte dos carros, mas que queria montar um restaurante no qual eu não entendia nada com nada com nada. Vejam, esse nosso curso é fruto do livro que eu terminei de escrever, não posso revelar ainda o nome aqui para vocês, e que eu estou finalizando para encaminhar para algumas gráficas, editoras, que possam ter uma distribuição nacional. Eu gostaria muito de receber a sua dúvida, o seu questionamento, para podermos interagir mais. Anote aí o meu telefone pessoal. Meu telefone pessoal vai aparecer aqui embaixo. Vocês passam uma mensagem para mim e eu vou responder. Esse telefone é o telefone que eu uso na empresa, com WhatsApp, e vou ficar à sua disposição para poder responder e estar perto de você quando você tiver com alguma dúvida e você quiser montar seu negócio. Também, meu e-mail é inacio.feitosa@exitoeducacional.com.br. Aguardo você, suas dúvidas e vamos caminhar juntos. Divulgue esse curso para o seu amigo que está naquela dúvida, o que é que eu vou montar, eu vou empreender, ou, meu Deus do céu, eu vou ficar distribuindo currículo. Acabou a era de carteira de trabalho assinada, ou pelo menos mudou muito a realidade, principalmente com essa reforma trabalhista. O nosso país precisa de empreendedores. Troque a sua carteira assinada pelo CNPJ e vamos empreender.